Boa noite, turma. Daremos início a mais uma aula ao vivo online. Nós teremos a aula 7 e o assunto de hoje será sobre financiamento e viabilidade do projeto. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Nesse estudo, nós vamos falar se um projeto, se um projeto ele é viável, se o projeto ele é viável ou inviável. Como é que a gente pode saber disso? Nós iremos usar algumas ferramentas de cálculos dentro da própria área financeira. Certo? E aí nós vamos verificar se esse projeto ele vale a pena fazer ou não. E vocês vão entender se vale a pena eu pegar meu dinheiro e colocar no projeto ou pegar meu dinheiro e colocar em um outro projeto. Então depende de cada projeto. Tá? Mas quando a gente fala se é viável ou não, primeiro tem uma perguntinha aqui, certo? O que significa a palavra viável? Vamos recorrer ao nosso amigo Aurélio, que Aurélio define o seguinte: viável é como sendo aquilo que pode ser feito ou executado. Tá? Aquilo que tem chances de durar ou sobreviver. Então, isso é viável. Então, todo projeto que nós vamos implantar, tudo pode ser um projeto. Agora, se ele é viável ou não, é outra história. Se ele pode ser feito, às vezes um projeto pode ser feito, mas esse projeto tem chances de durar? Tem chances de sobreviver? Não. A gente não sabe disso. A gente vai saber dessa situação na medida que vamos fazer alguns cálculos e na medida que nós vamos entender como funcionam algumas questões. Tá bom? Se tiverem dúvida, me interrompam, tá? E perguntem. Vamos para frente. Podemos concluir que a análise de viabilidade, tá certo, de um projeto é o estudo que analisa se um empreendimento, aí pode ser projeto, pode ser uma ideia, pode ser um serviço, pode dar certo, ou não. Pode ter êxito ou não. Às vezes, fazemos essa análise intuitivamente, E aí a gente vê assim, olha, antes sem fazer qualquer cálculo, a gente já começa a perceber se aquilo é viável ou não, às vezes até dependendo da experiência que nós temos. Então veja bem, é verão, está calor e você decide ir para a praia. Porém, a previsão do tempo prevê chuva justamente naquele final de semana, certo? Que vocês decidiram ir à praia, Que eu decidi ir à praia. Tá? Nesse momento, o que passa pela sua cabeça? Posso esperar pelo outro final de semana ou eu vou nesse final de semana mesmo? E aí? O que é que vocês decidem num momento como esse? Não precisa fazer nenhum cálculo. Se fosse eu iria nos 2 finais de semana. Não dá para confiar na previsão do tempo, Eu sei que tá chovendo, se tá chovendo vai ter onda e eu gosto de surfar e pronto. Eu não na previsão, né? E eu também não espero por final de semana. Deixaria para o final de semana. Não confiaria nessa previsão, não. Não confiaria na previsão. Não, mas veja o dia, se desse certo, se a previsão estivesse errada e o sol saísse, eu iria sim. E não iria esperar pelo outro final de semana, não. Caso não pudesse ir realmente, aí era que a gente aguardava. Pois é. Mas mesmo assim, vejam bem que algumas situações podem nos levar, a acreditar que vai chover ou não vai chover, mediante a previsão do tempo. Eu sei que às vezes ela dá uma escapulida, ela erra. Mas lembre-se que isso é uma previsão, não é uma certeza do tempo, Então, ele está dando apenas uma previsão. Então, muitas outras coisas a gente pode também decidir. Eu vou para uma festa ao ar livre, vai chover. Poxa, eu vou ou não vou para essa festa? Então, tem coisas que intuitivamente nós já vamos decidindo, Então, todo o planejamento que nós fazemos, toda ideia pode se tornar um projeto. E aí ele é viável, não é viável, certo? E assim nós decidimos. Devo gastar meu dinheiro e tempo viajar nesse final de semana?
A estrada estará boa? Ou seja, quando você faz este questionamento, você está analisando a viabilidade de ir ao litoral, com risco de pegar uma chuva na praia, ok? Então, isso é algo bem simples, né, que nós estamos fazendo, né, nas férias, no final de semana, no feriado. Agora, imagine algo maior, que nós vamos ter que investir um dinheiro elevado, né, e nós fazemos a pergunta, é viável ou não é? Tem viabilidade ou não tem viabilidade? Será que com um projeto maior, com 100 mil reais que eu tenho que colocar em um projeto, por exemplo, eu consigo intuitivamente dizer, vai dar certo? Sem nenhum estudo, sem nenhum cálculo, alguma questão desse tipo? É mais difícil, né? Então, quando é coisas pequenas assim, nós podemos intuitivamente dizer, isso pode dar certo, pode não dar certo, e assim por diante. Quando um projeto está na fase de avaliação, é feito o estudo da sua viabilidade, certo? A gente está avaliando ainda o projeto, para que a empresa consiga enxergar se deve levar adiante ou não. Não é depois que o projeto está pronto. A gente está, né, avaliando, né, naquela fase de avaliação, tá bom? Nós estamos observando tudo. Isso aqui dá certo ou não dá certo? Para isso, a empresa deve levar em consideração diversos aspectos para entender se ele é executável, né, exequível, tá bom? Ou não. Então, vamos ver aqui o seguinte. Quando nós vamos olhar a viabilidade, vamos aprender cada um deles hoje, né? Na prática, nós vamos trabalhar hoje sobre, o econômico financeiro, tá? Sobre a parte técnica, sobre a parte legal, sobre a parte operacional. Nós temos a ambiental, mercadológica, a política, a fiscal, a localização e a estratégica, né? Então, cada pontinho desse que nós estamos olhando aqui, por exemplo, este ou este outro, né, o fiscal ou política, nós vamos discutir um pouquinho hoje e vamos tratar desse assunto, principalmente financeiro e econômico. Vamos fazer só alguns pequenos cálculos, tá? Todos os tipos de análise de viabilidade destacados na figura anterior, né, influenciam muito na decisão de dar sequência ou não a um projeto. Observe o seguinte, e claro que depende muito de cada projeto, mas vejam, eu voltando aqui um pouco, né, quantas, tá bom? Né, quantos tipos de viabilidade têm que ser analisados dependendo do projeto. Nós estamos contando aqui, tá bom? 9, né, até agora. Então, são 9 itens que nós precisamos observar. Vale a pena, não vale a pena? Tem questões assim ou não, tá bom? Então, cada um deles podem influenciar, certo? Muito mesmo na decisão do projeto. Às vezes não é só o dinheiro, tem muitas outras coisas. Às vezes o dinheiro dá certo, você vai ter retorno, mas você pode ter N outros problemas políticos, tá bom? Ambientais, certo? Estratégicos, operacionais, que não seja dinheiro. Então, nós muitas vezes nos prendemos muito à questão do dinheiro, certo? E o dinheiro nem sempre, tá, vai ser um grande problema. Podemos reverter isso. Vamos lá, então. Vamos analisar aqui o seguinte. A análise, né, de viabilidade também são exigidas no momento em que uma empresa está negociando um financiamento externo, certo? Em bancos e fundos de investimentos, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês na prática, né? Eu estou vivenciando isso na prática. Vocês sabem que eu trabalho com sistema fotovoltaico, né? Sistemas solares, de energia solar. Puxa, nesse momento, não só foi com a minha empresa que eu trabalho, mas com todas as empresas do mercado, a gente pesquisou na internet, e muitas delas pararam de vender nessa época. Por quê? Porque estamos vivenciando uma situação atípica. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Ou seja, um projeto desse de instalação do sistema fotovoltaico, né, numa casa, num prédio, num ponto comercial, por exemplo, tá, pode necessitar de um financiamento grande, né?
tá? E com certeza, dependendo do projeto, aquele estabelecimento, o empresário, ele precisa recorrer, né, a financiamento externos. Às vezes eu tenho esse dinheiro em caixa e posso utilizar. Mas aí, vejam bem, eu tenho um cliente que o projeto dele deu 50 mil, certo? Vou anotar aqui, ó. 50 mil, tá bom? Aí eu fiz uma promoção, eu digo, vou dar uma promoção, 49 mil. Pronto, não faço mais promoção, é até quarta, viu? Ele nem comprou. Mas aí 49 mil, aí ele falou, Petrônio, eu tenho esse dinheiro em caixa, só que eu não, mediante essa situação de hoje, eu não vou pegar esse dinheiro e aplicar todo no sistema fotovoltaico. Eu prefiro financiar pelo banco. Beleza, né? Ele está sendo prudente. Porém, que nesse momento atual, os bancos estão o quê? Praticamente fechados, não é isso? Né? O coronavírus fechou tudo. Então, alguns estão trabalhando apenas internamente e as operações estão bem limitadas. Aí, esse financiamento dele, certo? Ele não está conseguindo fazer. Então, vejam que nesse primeiro momento, tá? O projeto, ele é sustentável e ele é viável pelo ponto ambiental, pelo ponto econômico, que ele vai trazer economia para ele. Agora, o ponto financeiro, ele não está conseguindo resolver o problema. E outra, se essa nossa situação atual, né, de isolamento continuar mais um pouco, né, o governo ainda permanecer com algumas empresas fechadas, né, se vier essas ordens, né, ele, como sendo empresário, ele não vai conseguir algum fundo, né, para pagar as suas dívidas atuais. E aí ele está prestes a contrair uma nova dívida. Não contrair entre aspas, né? Porque o dinheiro que ele pagaria à concessionária, ele paga o financiamento, entre aspas. Mas digamos que nessa situação atual, ele pensando, viu? Ele já estava pensando na situação operacional, ele tivesse que reduzir suas despesas. Um financiamento, uma vez feito, ele não reduz, né, pessoal? Digamos que ele tivesse que pagar R$ 1.000 de financiamento. Um exemplo, tá? Né? Esse valor, se ele tiver que reduzir as despesas dele, esse valor já era. Ele já financiou. Para ele renegociar isso aqui é uma burocracia muito grande. Então, veja a situação, né, da viabilidade. Ele até tentou esse investimento. Ele disse, olha, eu vou tentar aqui, porque eu já estava querendo fazer, vou aproveitar esse momento. Ele até tentou, mas não está conseguindo. Sabe? Então, a viabilidade não está dando certo na questão econômica e financeira e operacional. Ele está com medo do futuro. Então, veja quantos pontos, né, quantas análises ele começou a fazer para ver se valeria a pena ou não. Mesmo assim, ele quis fazer. A análise econômica financeira, pessoal, que é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, é a mais conhecida e utilizada em projetos, tá? Esse aqui, todo projeto vai ter uma análise econômico-financeira, tendo o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade. Então, ninguém quer formar, né, um projeto sem ter lucratividade, certo? Então, aí ele usa aqui, ó, um termozinho aqui, os sponsors, certo? Que são investidores internos, né? Ou externos, tá bom? Pessoas que estão envolvidas, né, nesse projeto. Então, são os sponsors, tá? Toda vez que a gente ouvir aqui esse termo sponsors, a gente vai entender que se trata de pessoas que estão envolvidas nesse projeto, investindo nele. Então, nesse momento, tá, é observado se as exigências de lucratividade, olha, eu quero ter um lucro X. Será que eu consigo ter? Não, eu quero ter um lucro X mais Y. Tá bom? Será que eu vou conseguir ter isso aí? Né? Então, eles verificam se devem investir ou não no empreendimento apresentado. Tá? Então, é nesse momento que a gente decide, puxa, eu vou pegar meu dinheiro, um dinheiro
que nesse momento a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, vou me descapitalizar, de certa forma, e vou investir no projeto. Será que ele é viável ou não? Será que ele vai realmente atender minha lucratividade ou não? Certo? No caso lá, sem fazer propaganda, mas qualquer empresa pode dizer isso, qualquer empresa né? O retorno financeiro, né, que dá um sistema fotovoltaico, né, é muito maior do que qualquer operação financeira, certo? Então, assim, economicamente, né, vamos dizer assim, ele é viável. Financeiramente, nesse momento, é um problema. Né? Então, são coisas que nós devemos estudar. Vamos para frente. Esse tipo de análise estuda diferentes tipos de investimentos para certificar se o projeto tem a capacidade de pagar possíveis empréstimos. Voltando de novo, né, no caso prático que eu estou vivendo, tá? No projeto lá do sistema que eu falei para vocês, né, sistema solar, vamos falar só o nome solar, tá certo? Sistema solar, né? Ele tem sim a capacidade de pagar o empréstimo. Porque praticamente a pessoa que estava pagando aqui, né, de energia, vai transferir o dinheiro para o empréstimo. Então, nesse momento aqui, olha, uma coisa que responde a outra. Agora é o seguinte, né? Como mede, né? Como vamos medir isso, né? Esse projeto, se é rentável ou não. Como é que a gente vai medir tudo isso aí? Para que isso possa acontecer, nós vamos olhar aqui um cálculozinho bem simples e vamos prestar bem atenção, tá? Vejam bem, o que se passa na cabeça de um investidor? Certo? Se ele possui, por exemplo, R$ 1.000.000, olha que é dinheiro para chuchu, hein? Acho que um de vocês aí com R$ 1.000.000 não quer nem saber o que vai fazer, né? Para fazer um novo projeto, esse negócio dará um retorno financeiro maior ou menor do que se ele aplicasse a mesma quantidade de dinheiro, que seria o quê? Essa quantidade é essa aqui, né? Ó, que é 1 milhão. No caso, né, de 1 milhão, né? No mercado financeiro, em aplicações bancárias, né? Ações e outras coisas, né? Então, a grande pergunta é, eu tenho R$ 1.000.000 e eu tenho um projeto. É mais viável eu colocar meu dinheiro nesse projeto? Ele vai me trazer um retorno bom? Ou é melhor eu pegar o meu dinheiro e colocar numa conta bancária, em ações, né, aplicações bancárias, tá bom? Em ações, então, em debênture, em títulos do governo, em tesouro direto, seja lá o que for. A pessoa tem que começar a avaliar essa situação, certo? Em outras palavras, a análise econômico-financeira de um projeto deve responder as seguintes dúvidas do investidor. Vale a pena começar um novo projeto? Ou é melhor, né, deixar o dinheiro no banco rendendo para mim? É uma grande pergunta, né? Então, por quê? Envolve muito trabalho. Um projeto, você tem que estar ali, tem pessoas para trabalhar com você, tem engenheiros, projetistas, né? Tem N situações que você vai ter que ter uma certa dor de cabeça e um tempo para gastar com isso. Se eu pego esse dinheiro, coloco no banco, né? E eles estão pagando juros altos, que é difícil agora, né? Eu poderia ganhar sem fazer nenhum esforço. Então, essa é a grande ideia, certo? Dos projetos. Eu pego meu dinheiro, coloco no projeto ou eu coloco numa aplicação financeira? Se eu colocar na aplicação financeira, eu fico tranquilo lá, ele está lá rendendo tudo, né? Não vou ter muito esforço. Se eu colocar num projeto, ele pode me dar muita dor de cabeça para até ser concluído. Então, quem vai responder isso é o retorno dele, certo? Quanto mais ele der de retorno, você vai dizer, poxa, então é melhor aplicar, mesmo que me dê uma dor de cabeça, uma preocupação a mais, é melhor o projeto, tá? Se o dinheiro ficar no banco ou em outros investimentos financeiros, sua rentabilidade será maior sem tanto trabalho.
do que o retorno que pode ser alcançado com investimento em projetos. É aquilo que eu estava falando. O que é que vale mais? Um projeto, eu aplicar no projeto ou aplicar em aplicações bancárias, né? Em títulos. Isso quem vai dizer é um pequeno cálculozinho, certo? Que vai nos responder isso aí. Apenas se o retorno financeiro do projeto for maior do que os ganhos com juros ou dividendos. Né? Dividendos no caso de ações. Tá? Comprei minhas ações, vou lá receber. Então nós temos que olhar. Quem é que dá maior retorno? Quem é que me dá o maior retorno financeiro, tá? Nessa situação? É o que o projeto será visto, né, como viável ou não. Poxa, se eu aplicar 1 milhão naquele projeto e ele não me dá um retorno tão alto quanto se eu aplicasse em títulos, né, ou ações, então ele é viável ou não. Aí aqui já está fazendo uma resposta de econômico-financeiro, certo? Para sabermos se um projeto é viável financeiramente, existem 3, pessoal, indicadores básicos que são muito utilizados. A gente chama de payback simples, nós vamos fazer um pequeno cálculozinho dele. O valor presente líquido, que é o chamado de VPL, e a TIR, né, que é a taxa interna de retorno. E aí nós vamos explicar detalhadamente como funciona cada um deles. Primeira pergunta, alguém tem alguma dúvida? Não, Sim, isso, professor, por enquanto não. Até o momento tá tudo ok. tá tudo ok. Então vamos seguir em frente, tá? Ó, basicamente, pessoal, é necessário que seja elaborado um fluxo de caixa, né, referente, né, ao projeto, certo? Para poder trabalhar com esses indicadores. Mas a pergunta é, o que é fluxo de caixa? Alguém sabe responder? É o dinheiro que entra assim diariamente. Está mostrando e a gente está vendo que a gente vê todo dia. Ou então é o fluxo que entra e sai, o que você gasta, o que você compra, o que você lucra. É isso? Vejam bem que existe um fluxo de caixa da empresa normal, que você está lá trabalhando, você está verificando o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo, o que tem para pagar, o que tem para receber, tudo isso chama-se fluxo de caixa, né? Mas aí, como é? Não é isso? Oi? O dinheiro que está entrando vai dar para manter, pagar contas, está tipo, deixa eu ver. Para continuar aí depois, fala. Tá, vou continuar e vamos ver se tu pega o raciocínio aí, tá? Vejam bem, quando a gente fala aqui é o fluxo de caixa do projeto, tá? Eu não vou colocar, por exemplo, 1 milhão aqui, não é isso? Né? Nesse 1 milhão, ele tem que ser, ó, direto para o projeto. E aí eu vou começar a verificar o que vai sair, o que vai entrar, né? E o que vai render esse projeto, para que ele realmente possa ter sucesso ou não, para que o indicador possa me mostrar. Mas vamos ver aqui. Fluxo de caixa, pessoal, é a somatória de pagamentos e de recebimentos. Vocês falaram ainda agora aí, não foi isso? De um empreendimento, alocados, ó, no tempo, em datas ou períodos específicos, ou seja, é uma projeção, tá bom? Para períodos futuros. Aí vamos lá. Vou só concluir a leitura e vou dar uma explicaçãozinha aqui, né? De todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando qual será o saldo de caixa para o período projetado. Então vamos lá. Um exemplo. Eu posso comprar, certo? Dentro de um projeto eu vou ter compras, né? Então vamos lá. Eu posso comprar, por exemplo, né, um carro, não, deixa eu ver, um carro, não, uma mercadoria, né, a um determinado fornecedor, e eu vou comprar ele por 10 mil, tá? 10 mil reais, certo? Esse fornecedor, ele dividiu esses 10 mil em 5 parcelas, tá?
Então, em 5 vezes, né? Que foram igual 5 parcelas de 2.000. Ok até aí? O que acontece, né? Se eu vender esse produto e colocar uma margem de lucro, digamos, de 40%, digamos que eu venda ele por 14 mil, essa mercadoria. Paguei. Né? Digamos que eu vendo essa mercadoria por 14 mil, tá certo? E eu venha a dividir, né, para meus clientes, tá bom? Em 10 parcelas de 1.400. Aí eu pergunto para vocês nesse momento, como é que fica meu fluxo de caixa? É legal ou não é? Vejam essa análise. Deixa eu tentar aqui escrever Tá melhor. bom, né, professor? Que você tá tendo um lucro aí de R$ 600 por um tempo. Vamos ver então. Se quiser, eu faço isso por cartão. Um cartão de crédito eu passo na maquineta e cobro só uma taxa acima. Show de bola. É, né? Tá ótimo então. Então vejam bem. Nesse momento aqui, no final, tá certo? De tudo, eu vou pagar o quê? 10 mil, não é isso? 10 mil em 5 meses, né? Na metade do tempo, não é? Aqui, eu vou pagar quanto? Eu vou receber quanto do cliente, né? 14 mil. Mas 14 mil no dobro do tempo. E aí a pergunta agora, é viável ou não? Na minha opinião, não é viável, professor. Ótimo. Por quê, na sua opinião? Porque o dinheiro que ele vai receber mensalmente, mesmo sabendo que no total ele ganha mais, mensalmente não vai dar nem para pagar o tanto que ele comprou de mercadoria. Entendeu? Exatamente. Se eu pegar agora, por exemplo, né, 1.400 que eu vou receber, não é isso? Do cliente, vezes 5, né? Que é o prazo que eu tenho para pagar do fornecedor. Quanto é que dá isso aqui? Já calcularam isso? Vamos ver aqui rapidinho. 1.400 vezes 5. Ó, dá 7 mil. É como você falou, cara. Dá para eu cobrir meus custos em 5 meses de compras? Eu fiquei devendo aqui, ó, fiquei devendo quanto? 3 mil reais. Não é isso? Então, este valor, né, esse fluxo de caixa aqui, o que eu vou receber dos clientes, não paga, tá bom? Durante os 5 meses, o que eu tenho de dívida com o meu fornecedor. Então, esse fluxo de caixa aqui está meio furado nesse momento. Estou pagando mais do que eu estou recebendo. Por mais que eu imagine aqui que eu tive um lucro de 40% aqui, certo? De 40%, não é o suficiente para cobrir meus custos em 5 meses. Alguma dúvida até aí? Nenhuma, tudo ok. Tudo ok, não é isso mesmo? Todo mundo encontrou o raciocínio? Sim, né? Vamos para frente. Ó, dessa forma, o fluxo de caixa mostra as datas em que a empresa realizará todos os seus pagamentos. Viram lá? A gente colocou lá, né? Em 5 meses, tá? Bem como os dias que entrarão dinheiro. Então, digamos assim, aí olha outro problema. Eu tenho que pagar todo dia 20, não, tem que pagar todo dia 10, tá certo? Dia 10, aqueles 2.000 reais, né? Mas meu cliente só me paga no dia 15. E ainda ele paga quanto? 1.400. Olha o problema aí. Então veja que até na hora de fazer um fluxo de caixa, na hora de vender, tem que saber analisar bem essa situação, né? Entre dia 10 e dia 15, né? Certo? Entre dia 10 e dia 15. Então isso aqui, ó, dias pode ser um problema, né? As datas, tá bom? Como nós falamos aqui, tem que ser bem sincronizada, bem elaborada, bem planejada. Então, quando nós recebemos, né, esse dinheiro do cliente, ela teria que ser, no mínimo, antes do dia 10, o planejamento devia ser esse, antes do dia 10, e um valor não inferior a 2.000. Porque como é que eu iria pagar, né, o meu cliente? Compreende? A não ser que eu comprasse ao meu cliente, ou ao meu fornecedor, perdão, né,
com uma carência de 3 meses. Mesmo assim, haver um furo lá na frente, certo? Então, tem que saber fazer bem, né, um fluxo de caixa, tá? Vamos para frente. Como nós falamos, a primeira ideia é o seguinte, é o payback simples. O que o payback simples faz? Ele calcula, pessoal, o prazo necessário para a recuperação do investimento feito. É bastante utilizado em projetos de risco alto. Olha para isso. Porque eu não posso perder meu dinheiro. E outra, quanto tempo esse dinheiro vai voltar para mim, né? Pay, né? Pagamento, back, voltar, payback, né? Quando eu pago e volta esse dinheiro para mim. Ou seja, mostra quantos meses, né? Pode ser anos, o investidor precisará esperar para ter o dinheiro que investiu de volta. Certo? Então, quando a gente, por exemplo, lá nos meus projetos, eu faço um cálculo, eu na proposta que eu faço com o cliente lá, a gente já coloca, olha, tu vai investir, por exemplo, 20 mil, um exemplo, né? Esse 20 mil vai te retornar em 2 anos e meio, em 3 anos e meio, para ele ter noção se é viável ou não, certo? O retorno desse investimento. Por esse indicador, pessoal, o projeto é considerado viável quando o prazo encontrado como resultado do cálculo for menor, tá, que o prazo desejado para a recuperação desse investimento, certo? Se tiverem dúvidas, me parem que a gente reexplica. Vamos para frente. Vamos ver o primeiro cálculo aqui, ok? Valor total do investimento aqui nesse caso, certo? Deixa eu apagar aqui que eu também fui ultrapassando aqui. O valor total do investimento do projeto é R$10.000. Então, vamos trabalhar em cima de R$10.000 agora. Nesse caso, nós estamos falando aqui de payback, né? Esse é a primeira análise, certo? Então, vamos lá. Prazo de entrega, certo? 1 ano. Receita esperada no final do projeto. Tá? 10 mil, né? E aqui, ele quer quanto, pessoal? Aqui é 10 milhões, né? Eu falei 10 mil, não, 10 milhões, né? Ele quer 5 milhões, né? Por ano, olha. Tá bom? Então, a receita esperada, né, deste empresário para esse projeto de 10 milhões é 5 milhões por ano. Ou seja, de cara, né, o investidor, ele pretende recuperar isso em quanto tempo? Em 2 anos. Na cabeça dele, 2 anos. E por que ele está falando 4 anos? Observaram isso aí? Não, professor, não tinha observado, não. Está observado, não, né? Então, Mas aqui está no caso, claro que em 2 anos, não é por ano, não é isso? Isso. isso. Eu não A tinha não observado ser, esse fato também, não. a não ser que ele tenha, certo? Né? Que ele tenha custos, né, dentro desses 5 milhões. Mas vamos lá. O prazo que o investidor ele estipulou não é o resultado dos 2 anos aqui. A gente já teve ideia de 2 anos rapidinho, mas ele quis, tá certo? Né, recuperar em 4 anos. O projeto dele está em 4 anos, ó. 10 milhões em 4 anos, certo? Só que ele quer ter uma receita, tá certo? Uma receita esperada aqui, ó, de 5 milhões por ano. Então, aqui de cara, a gente já sabe que em 2 anos ele recupera isso aí. Não é assim? Então, vejam bem, ó, tem a fórmula aqui bem simples. Esse foi um cálculo simples, pode ter um cálculo mais pesado lá na frente. Olha, valor do investimento, 10 milhões, dividido, né? Valor da receita esperada, certo? Que é 5 milhões. Quando a gente calcula aqui, né? Payback. Estão vendo aqui o cálculo embaixo? Então, consegue ver tudo? Tranquilo, professor. Então vamos lá, né? Opa! Aqui,
Deixa eu voltar aqui. Pronto. Né? Nesse caso aqui, pessoal, pegou 10 mil, dividiu por 5, chegou no resultado 2, ó. Aquilo que vocês já tinham visto aqui em cima, né? 10 mil por ano, poxa, 10 mil por ano é fácil, né? Tá bom? Só multiplicar por 2, chegou a 10 milhões, aliás. Professor, aqui Alguém está falando aí? Tira alguma dúvida? no computador, tá? Não entendi. Aqui estava mostrando o senhor e não o computador. E agora, está mostrando ou não está mostrando? Tá mostrando o slide, peraí, não, professor. Você. Tá mostrando tá o senhor mostrando. aí. Beleza, beleza. Vamos corrigir isso aqui agora. Voltando aqui. E agora, tá o slide? Agora tá o slide, beleza. Ótimo, valeu. Era para ter falado mesmo. Parabéns aqui. Show. Então, pronto. Aqui é simples, né? Ó, pegou 10 mil, não é isso? Ó, 10 milhões, né? Dividiu por 5 milhões. Em 2 anos ele recupera. Simples, não é esse cálculo? Show de bola. Vamos lá. Show. Ô, professor, me tira só uma dúvida. Pois não. Esse valor da receita aí, é ele que vai supor lá, não é? É, tem isso também, viu, cara? Porque tudo não é um projeto, tudo está no futuro. Não é isso? Entendi. Mas se o cara É o botar que um tempo absurdo. E aí? Pode acontecer, dele dar um tiro no pé, não é? Cara, eu quero ganhar aqui 5 milhões, como ele colocou aqui, por ano. E vai que não ganhe 5 milhões, não é isso? Mas vejam bem, que Isso nele que aqui ele no projeto. colocou em até 4 anos, não é isso? Ele estipulou 4 anos. Mas ele quer acelerar isso aí, né? Que quer ter um retorno de 5 milhões por ano. Ele estipulou 4 anos. Então, aqui, se ainda der 2 milhões e 500, né? Bate. Então, ele tem uma margem de baixa, não é isso? Ele estipulou um valor por ano, mas também estipulou um ano a mais para receber total. É tipo uma margem de erro caso não dê certo o plano de 2 anos. Também. Isso. É uma margem, exatamente. Perfeito. Ó, o projeto é viável, né? Nesse caso anterior, pois o prazo de recuperação é de 2 anos, menor do que era esperado. O cara esperou 4 anos. Então, na cabeça dele, está sendo viável, certo? O estudo. O payback, pessoal, também pode apoiar a decisão entre 2, né, ou mais projetos, certo? Então, o valor total do investimento do projeto A foi 10 milhões. E aí nós vimos que é viável, né? Prazo de entrega, tá certo? 1 ano, né? Receita esperada do projeto A, tá bom? Por ano. Então, vejam bem aqui. 6 milhões por ano. Isso do projeto A. Tá? Vamos para adiante aqui. Nesse projeto A, para nós entendermos melhor, vamos pegar o valor do investimento, que é a fórmula, né, dividido pela receita esperada. Então, eu pego 10 milhões, isso é só lembrando aqui, pessoal, que aqui está o mesmo valor do projeto anterior, não é isso? Então, só para a gente não confundir, tá? Aqui foi um exemplo, e aqui a gente está falando de um projeto A, pelo mesmo valor do outro, 10 milhões. Só que nesse caso, por ano, ele quer receber 6 milhões, certo? Diferente do exemplo anterior, que era de 5. Então, vamos ver aqui na prática. Se ele pegou aqui, nesse caso aqui, 10 milhões, dividiu por 6 milhões, ele teve aqui, ó, 1,66 ano, né? Praticamente 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, ele tem esse dinheiro retornado no projeto A. Aí ele quer fazer no projeto B. No projeto B, ele está o quê? Investindo 7 milhões. Tá? Qual é o prazo de entrega? Também 1 ano. Certo? Aí, receita esperada desse projeto, 4,5. 4 milhões e meio por ano. Nesse caso, a gente faz o mesmo cálculo. O valor do investimento dividido pelo valor da receita esperada. Então, 7 milhões dividido pelos 4 aqui, não é isso? Ó, que nós achamos aqui. É igual, tá bom? A menos do que o projeto A, ou seja, a 1,55, né? Então,
quase 1 ano e meio, um pouquinho mais do que 1 ano e meio. Esse aqui ultrapassou mais de 1 ano e meio. Então, qual é a conclusão do projeto A e B? Qual é o mais viável, assim? Qual é o que traz maior retorno? Apesar de um ter um investimento maior, tá bom? E o outro tem um investimento menor. Mas eu quero saber o que me traz mais retorno, né? Na conclusão aqui que nós observamos, tá bom? Foi o seguinte: como o projeto do Payback A, certo? Foi de 1,66 anos, é isso, né? E o do projeto B, 1,55, né? Por esse indicador, o projeto B é considerado, ó, mais viável, né? Do que o A, pelo fato que ele vai trazer uma recuperação em menos tempo, certo? Aí eu faço a pergunta para vocês. Mas o Tem projeto alguma... A tem um retorno maior. Eu sei que tem um retorno maior, mas a primeira preocupação aqui é tempo, certo? Entendeu agora? Tem um retorno maior, mas ele tem um investimento maior também, ó. Mais diferença Compreendeu? de Ele meses. investiu mais, apenas, né? Pode falar. A diferença de A quê? diferença aí é apenas de mês, né? É, meses, né? Mesmo assim de meses, o investidor quer ter seu dinheiro retornado. Olha, se você, por exemplo, vamos pensar você mesmo, certo? Você tem 10 mil, tá certo? E tem 20 mil. Aí você diz assim, puxa, se eu botar 10 mil nessa aplicação aqui, eu recebo em 4 meses. E 20 mil eu recebo em 6 meses, certo? A primeira ideia, o retorno dele, né, total. Para o investidor, na realidade, ele não tem certeza de futuro, certo, pessoal? Então, nesse momento, como ele quer ter retornos rápidos, tá certo? Então, ele prefere sempre um tempo menor. Porque, como eu falei para vocês, olha, eu investi 10 mil, certo? E ele vai voltar em 4 meses. Aí eu poderia investir 20 mil e ele retornaria em 6 meses. Mas quem me garante que dentre 4 até 6 meses não vai haver um problema dentro do mercado financeiro? Deu para entender? Vai chegar o coronavírus aí. Então, você agora falou Mais ou num menos tema agora isso. interessante. Mais ou menos isso, né? Falou num tema interessante. Quem danado ia adivinhar que isso ia acontecer com a gente? Dá para prever isso, pessoal? Alguém já passou por isso, né? Justamente, meu primo, ele costuma investir na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e ele achou que estava ganhando bastante e foi investir mais. Aí, quando ele investiu, 3 meses depois aconteceu isso aí. E aí, como é que ele está lá nessa situação? Hoje, a bolsa que ele investe lá foi bloqueada e ninguém vende nem ninguém compra. Só que quando for liberada, você vai estar todo negativado. Ou você espera até voltar ao normal, ou então, para se prevenir e não perder mais, vai ter que vender a preço de banana, quando desbloquear a bolsa. Tá vendo, pessoal? Então, a gente não pode correr riscos de situações. Então, quanto menor for o retorno, é o mais viável, certo? Então, nesse momento lá, o primo aí, é o primo, né? Você tinha falado? Isso, isso. Seu primo aí, se ele tivesse feito aí um retorno, aí, um resgate desse dinheiro, digamos assim, né, em menos de 3 meses aí, ele não estaria passando esse sufoco. Mas quem vai adivinhar isso, né? Quem vai prever essas situações? Então, quanto mais rápido o projeto ele retornar para nós, para mim, para a empresa, é melhor, ok? Mesmo que o outro esteja dando um rendimento maior. Mas nesse momento a preocupação é de futuro, a gente não conhece o futuro. Então, Eu quanto mais entendi rápido agora. me trouxe. Então quer dizer que falou nessa parte de payback e tal, essas coisas, não importa o valor final, o que interessa é o tempo que vai ter o retorno, isso? Isso, porque ninguém sabe do futuro, não é isso? Tá bom? Pronto. A não Então, ser que você tenha muito dinheiro, queira saber, eu vou esperar. E aí por diante. Mas nenhum empresário que tem muito dinheiro, ele quer ver seu dinheiro preso, parado, tá? Sem retorno. Certo? show. Vamos para frente, então. Então, payback simples, né? É fácil e rápido, né, pessoal?
pega o dinheiro, pega o valor investido, não é isso? Divide por quem? Pelo valor esperado, não é isso? Do rendimento. Aqui. Valor da receita esperada. Ó. Simples, né? Valor do investimento dividido pelo valor da receita. O resultado que der vai dizer o que é mais viável ou não, né? Porém, não é abrangente e deixa pontos descobertos. Eita, então o negócio só por si só, o payback não resolve tudo. Ele dá a primeira ideia, que é tempo, certo? Então, como não considera juros, não é isso, pessoal? Só considera o tempo, né? O foco se dá sobre variável tempo, que é o que o payback faz. E ele não considera a receita após o período, a recuperação do investimento. Então, uma coisa no payback, ele vai analisar tempo. Nesse momento é o tempo, payback. E nós vamos analisar agora um outro indicador, que nós vamos querer também aqui, ó, observar a questão dos juros de capital, certo? E aí nós vamos entrar no indicador chamado de VPL, né? Valor presente líquido, ok? Ok. Então, o valor presente líquido considera uma taxa de desconto no fluxo de caixa. Lembra a questão do fluxo de caixa, são as entradas e saídas, não é isso? As previsões, tá bom? As datas e períodos, mostrando, ó, então, né, os valores do momento presente. É como se eu pegasse o futuro e trouxesse para o presente, certo? Então, ó, valor presente líquido, nós vamos ver melhor. O valor presente, né, é uma fórmula que calcula o valor presente de cada série de pagamentos, certo? Como se fosse parcelas, né, que nós vamos ter, tá bom? Então, essas são as séries. Então, olha, pagamentos futuros, tá? Lembre que a gente está aqui como projeto, a gente pensa para futuro, né? Então, é tudo no futuro. Pensou no futuro, traz para o presente para ver como é que isso fica. E aí ele faz o quê? Ele faz um desconto, né? Descontando ó, uma taxa de custo de capital estipulada. Esse cálculo é importante porque o dinheiro que vamos receber no futuro, olha, tudo no futuro, não vale a mesma coisa que essa quantia de tempo no presente, tá? Esse dinheiro no futuro, ele pode ser descapitalizado, como ele pode ser, tá certo, capitalizado, né? Então, ele pode ter juros a mais, como pode ter juros a menos, e eu posso perder. Talvez o dinheiro no futuro não seja o mesmo para mim hoje. E claro, que R$ 10 hoje, daqui a um ano, não vai ter o mesmo valor, não é isso? Frente. Esse valor, pessoal, corresponde ao retorno esperado do projeto a uma determinada taxa de custo de capital dentro de um período de duração, tá? Sendo que ele, ó, será considerado viável quando o resultado da equação, que nós vamos fazer mais um cálculo, for maior do que zero. Então, quanto maior for esse valor, tá bom? Mais viável será o projeto. Ok? Então, nós vamos fazer uma equação e quanto maior, lembre-se, quanto maior for esse valor, mais viável é o projeto. Beleza? Vamos para frente. Então, vamos ver aqui o primeiro momento. Valor total do investimento. Aqui já diminuiu para 10 mil, não é isso? Aí eu vou ter uma receita no primeiro ano, digamos assim, que é a primeira parcela, a primeira série, de 2.800. No segundo ano, eu tenho aqui, né, tá bom? Uma receita de 2.900. Teve um aumentozinho, não teve? Né? De R$ 100 aqui, opa, R$ 100. Tá? No terceiro momento aqui, né, terceiro ano, eu tenho 3.100. Houve um aumento do segundo para o terceiro de 200. Certo? Vamos entender como é que funciona melhor.
No quarto ano, ele já aumentou para 600, certo? Então, aqui é o seguinte, a gente vai pegar uma taxa de desconto do custo de capital. Ela é sempre representada por essa unidade aqui, o I, certo? De 2% ao ano, certo? Então, vamos lá. Se somarmos todos os recebimentos, que era aqui, ó, isso aqui não foi um recebimento, esse foi do quarto ano, do terceiro ano, 3.100, do segundo ano, 2.900, do primeiro ano, 2.800. Tá bom? Eu estou indo muito rápido ou tá bom ainda? Tá beleza, tranquilo, professor, professor. Tá tranquilo. Beleza. Se for rápido, para aí, tá bom? Então, vamos lá. Se somarmos todos os recebimentos, que são essas receitas, né? Aqui são isso aqui, ó. São as receitas anuais, né? Que esse projeto vai trazer, encontraríamos um valor, tá bom? De 12.400. Ora, nós fizemos um investimento de 10, né? Mil, não foi isso? E, nesse momento, o que eu vou receber vai dar 12.400. Certo, pessoal? O que é maior que 10 mil investido no projeto há 4 anos, né? Durante 4 anos. No entanto, né? Como esse recebimento não aconteceria imediatamente, leva de ano a ano, né? Mas ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, teríamos que convertê-los, certo? Para um valor presente. Olha aí. Eu pego o futuro e trago para o presente, ó. Descontando a taxa de custo de capital de cada período, que é de quanto, ó? 2% aqui, não é isso que nós encontramos? Certo? A fórmula a ser aplicada, né, para trazer, né, cada valor recebido presente é o seguinte. Vamos para frente, ó. Nós temos essa fórmula aqui, tá bom? Onde F, tá bom? Que é a entrada de caixa. O que é a entrada de caixa é a mesma coisa que o fluxo, ó. Tá bom? E o fluxo, certo? O I sempre ele é representado como taxa, né? A taxa de desconto do custo do capital. E o N como tempo, certo? Então vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, né, no primeiro ano, não foi 2.800, tá bom? E dividir ele, né? Deixa eu só, acho que eu botei o dedo em cima aqui, pronto, né? Aqui a fórmula já está feita, tá, pessoal? Então eu pego 2.800, divido por 1 mais 2%. Aí lembra-se que tem aqui, ó, elevado a 1, que é o primeiro ano, certo? Isso aqui, quem gosta de usar calculadora científica, essa fórmula aqui, do jeito que está aqui, se colocar, dá o resultado real. Alguém tem dúvida como fazer isso aqui numa calculadora financeira, pessoal? Financeira não, perdão, científica. Que é que vocês mais trabalham, não é isso? Não é? Vocês não trabalham com a científica? Pronto. Alguém tem dúvida como operar? Não, né? Não, Sim ou tranquilo. não? Pronto. Se tiver dúvida, a gente entra aqui numa calculadora aqui e faz isso aí, tá? Mas esse professor, resultado aqui, pois não. eu não estou entendendo aí porque aqui está dividindo o 2.800 e na fórmula tá 1 dividindo. O 1, Na fórmula não tem 1 dividindo. tem. Aí por que aqui embaixo tá 2.800? É porque esse 1 aqui, tá certo? Se vocês olharem aqui, nessa explicação aqui, ele não está referenciando esse 1, certo? Quem é esse 1 aqui? Esse 1 não é o mesmo que esse é só um valor aleatório que ele colocou aqui, tá bom? Ah, Ele poderia ter beleza. colocado o X, né? Que era melhor, talvez. Eu pensei que era uma constante aí. Colocado o X que era uma variável, não é isso? Beleza, então Aqui, tá entendido. aqui sim teria que obedecer, tá bom? Isso. Beleza. Pronto, aqui
Esse 1 aqui faz parte da fórmula. Esse aqui deveria ser o X, né? Como a gente colocou aqui. Deveria ser um X. Ok? Foi boa pergunta. Foi boa pergunta. Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar aqui a um valor, certo? 2.745,10. Qual foi o valor do primeiro ano? Ó, 2.800, não é isso? Não foi isso, pessoal? Foi sim. Aqui deu um valor menor. Não foi? Por quê? Porque a gente está descontando uma taxa de 2%, né? Tá bom? Porque isso é previsível, né? O dinheiro, lembre-se que o dinheiro, R$10 hoje, daqui a um ano, não vai valer os mesmos R$10. Concorda comigo? Ele vai ser corroído pela inflação, né? Um pouco. Então, hoje eu posso comprar, digamos, sei lá, um pacote de pão numa padaria chique por R$10. Daqui a um ano, né? Com R$10 eu não vou comprar o mesmo pacote de pão. Vou comprar talvez, né? Sei lá, a metade, um pouco mais da metade desse pacote de pão, dependendo da taxa de juros, sei lá, da inflação que vier no futuro. Certo? Então, se eu poderia comprar 10 pães, no futuro eu vou poder comprar 9 pães. Certo? E assim por diante. No segundo ano, por exemplo, nós temos 2.900. Não é isso? Não é o que a gente imagina lá receber, mas aí tem realmente a taxa de juros, olha. Tá bom? E aí eleva aqui, não é isso? Para 2, que é o segundo ano, pessoal. E aí eu tenho esse desconto. Vejam que aí ele está descontando de 2.900, né, 2%. Aí ele está chegando aqui, certo? A 2.787,39. Se vocês observarem, isso vai ocorrendo a cada ano, né? 3.100. Quando nós fazemos o cálculo, nós chegamos a 2.921,20. No quarto ano, 3.600. Eu cheguei aqui no cálculo, 3.325. Nenhum deles, se vocês observarem, está sendo igual, né, ao que nós previmos, certo? Porque o dinheiro, né, a cada ano não vai valer a mesma coisa. Concordam comigo? Alguma Concordo, dúvida? professor. Pronto, vamos para frente. Então vamos lá. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Se somarmos todos os valores a serem recebidos nos próximos 4 anos, né, em valores presentes, teríamos, pessoal, em vez de 12.400, foi isso? O primeiro cálculo foi? Os valores brutos dariam 12.400. Ó, se fosse descontado aquela taxazinha que nós estamos prevendo, esse valor cairia para 11, tá bom? 779,53. Ou seja, aqueles 12.400, ó, tá aqui, né? Que serão recebidos nos 4 anos correspondente, tá? A 11.779 em valores presentes, né? Com desconto de 2% anuais da taxa. Então, isso é o que nós chamamos de custo de capital. O capital, que é o nosso dinheiro, teve um custo, certo? De 2% anuais, tá certo? Então, como 11.779,53, certo? É um valor maior dentro que 10.000, o investimento pela VPL é viável também. Compreender aí? Entendi sim, professor. Então, Sempre que esse VPL for maior do que o vestido, então está sendo viável, né? está sendo viável, cara. Está sendo viável, tá bom? Beleza. Então, sempre é essa regrinha, tá certo? Quando a gente falou de payback, a gente está falando de tempo, não é isso? Agora nós estamos falando, né, de taxa. Então, a taxa está sendo maior, está sendo viável, o resultado está sendo viável, tá bom? Vamos para frente. Dúvida até aqui? Isso aqui já é somatória, né? Tá certo? Não, aí tá beleza, professor. Até aí tá beleza. Tá, beleza. Vamos para frente. Vamos falar agora da TIR, certo? Falamos da Payback, da VPL e da TIR. São 3 indicadores econômicos financeiros. Já o indicador da TIR, ó, tem um foco na taxa do custo de capital, pessoal. Enquanto o Payback foca no tempo, né, do retorno do investimento, a VPL
foca no fluxo do recebimento, a TI, né, no caso, vai focar na taxa. Quando a gente fala de taxa, a gente está lembrando isso aqui, ó, desse símbolo. Beleza? Quando tiver esse símbolo aqui, a gente está lembrando de taxa, tá? Então, vamos lá como é que funciona. A TIR é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas trazidos ao valor presente seja igual, opa, aqui já mudou, né, aos valores dos retornos dos investimentos, também trazido ao valor presente, ou seja, a taxa que faz a VPL ser igual a zero. Ficou confuso? E vamos para frente para fazer o cálculo e entender, tá bom? Quando a gente olha a fórmula aqui, parece que fica mais difícil de entender, né? Mas vamos ver cada um deles aqui. Tá, porra, professor, tá ficando mais sério. Tá ficando mais sério, né? Só uma besteirinha de nada, tá? Então, o valor presente, tá? Tá aqui, é isso que eu quero saber, né? Capital, beleza? Valor do investimento feito. Então, quando a gente falar de capital, é o valor do investimento feito. A quantidade de períodos, né, que é o tempo, tá bom? Que é N. FT, que é a entrada de capital, né, no período T, certo? E o I, que a gente já conhece, né, que é a taxa interna, né? Taxa de referência do mercado, beleza? Então, a gente vai usar, ó, a taxa de referência do mercado. Ou desconto do custo do capital. Vamos ver na prática como funciona. Com os dados do exercício anterior, certo? Teremos o seguinte. A taxa de referência não foi 2% que nós usamos lá? Foi ou não foi, pessoal? Foi sim. Foi isso mesmo. Foi 2%, certo? Aí nós temos o seguinte aqui, ó. O valor presente, tá certo? Né? Ele é igual a zero, né? Ele é zero no cálculo da TIR, né? Ou seja, por quê? Porque o capital dele foi 10 mil. Então aqui está zerado, não tem nem lucro nem nada, né? O tempo que ele pediu lá foi 4 anos, lá no início, tá bom? O fluxo de caixa aqui, tá bom? É de 12.400, ou seja, um retorno que ele houve, né, do fluxo de caixa durante o tempo, tá bom? Foi de 12.400, tá? Então, resolvendo a TIR, certo? Ele chegou no valor aqui de 8,797%, tá? Nesse sentido aqui, é o seguinte. Se nós pegarmos, tá? Tirarmos ao ano, quantos por cento, tá bom? Ele chegou a 12.400, nós poderíamos chegar e entender que a taxa anual em 4 anos, porque aqui é o seguinte, não é somando só 2 mais 2 mais 2, tá certo? Que vai dar 8. Né? Como nós temos os juros, tá certo? Nós temos que calcular entre um ano e outro, tá bom? O valor que seria, tá? Para chegar a esse aqui, ó, de 8,7. Nesse exercício aqui, né, nós teríamos que fazer, infelizmente, tá? Numa calculadora, não, numa planilha, porque na calculadora é quase impossível a gente chegar a esses valores, tá bom? Então, eu estou dando para vocês aqui, para vocês entenderem que esses valores existem, porque a gente faz dentro de uma planilha. Quando a gente vai fazer um cálculo, né, financeiro, no caso, um calculador financeiro, e vamos usar essa fórmula aqui, é possível chegar, mas é um trabalho enorme que nós não vamos exercer aqui exercitar esse trabalho, até porque é difícil fazermos aqui, seria bom fazermos pessoalmente. Mas eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? Na planilha do Excel, porque lá tem funções, né? E justamente na função do Excel, quem sabe usar o Excel aqui? Tá? Tem a função TIR. Então, se é usada, tá bom? Esta função para a gente saber esse resultado, tá? Então, vou ficar devendo para vocês, tá? Trazer essa planilha, porque hoje não vai dar tempo, com certeza, né? Para mostrar esse cálculo para vocês. Está combinado assim?
Tá ok, professor. Tá beleza, professor. Vamos para frente. O tempo está curto, mas vamos embora, tá bom? Então, veja, olha, para usar a planilha é melhor, certo? A planilha de cálculo. Aí tem aqui um link, ó, tá bom? Esse link, se vocês quiserem, eu posso colocar para vocês, né? Num grupo. Vocês vão criar um grupo, não vão, pessoal? Se organiza aí, Vamos viu, para criar um tentar. grupo. Seria bom se eu disponibilizar. Eu o quê, rapaz? É tu. Vamos embora. Sim, disponibilizar a planilha, né? Isso, a Bem. planilha. Eu pensei que era o grupo. Vamos para frente, pessoal. Vejam bem. Nós olhamos aqui as partes financeiras, né? Econômico-financeira até agora, certo? Vamos olhar agora a viabilidade técnica. Ela se baseia em quê, ó? No estudo das tecnologias exigidas para a realização do projeto. Será que eu tenho tecnologia suficiente para que esse projeto ele possa prosseguir? Então, aqui é a viabilidade técnica, certo? Nesse caso, a gente já não precisa nem de cálculo, né, para isso. A gente só precisa saber se eu tenho ou não tenho, né, essa tecnologia, tá? Logo a seguir, né, eu tenho a viabilidade legal, que é a análise que tem o objetivo de garantir o projeto se estará amparado e permitido pela lei. Pretendo construir uma ponte, né? Será que essa ponte vai, né, vai ter algum problema, tá certo, ambiental, alguma coisa assim? Será que eu tenho autorização do governo para construir essa ponte, né, onde eu vou atravessar, tá, alguma rua ou alguma via específica? Então, é legal o que eu estou fazendo, o projeto é viável? Se for legal, é uma parte viável, certo? Se eu tenho as técnicas, né, a habilidade técnica, ou seja, a tecnologia exigida, ele é viável, certo? Simples assim, né? Nós temos aqui, ó, a viabilidade operacional. É feito um levantamento para saber se na região onde o empreendimento, né, será feito, há condições de se operacionalizar o projeto. Ou seja, eu vou ter mão de obras, tá bom? Eu vou ter equipamentos para isso, tá certo? As leis vão me permitir para isso. Então, tem várias perguntas nesse projeto operacional que vai me dizer se isto é viável ou não, tá ok? Então, não é só pensar no projeto, mas temos que pensar na sua viabilidade como um todo, né? E aí nós temos também ó, o ambiental, certo? Né? Então, vou dar só um exemplo aqui prático, né? Tá. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer um pequeno projeto, uma pequena proposta, né? De X placas, né? Para serem colocadas no telhado, né? Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui, foram 180 placas, tá? O telhado só cabia 140. Então, nessa questão aqui, ó, operacionalmente não era viável, né? Tá bom? O telhado não caberia tantas placas assim, certo? Então, esse é o momento da operação. Quando a gente fala aqui do ambiental, é analisada, né, pela elaboração do estudo do impacto. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ter um impacto ambiental? Sim ou não? Né? Então, nós temos vários empreendimentos em que o projeto, tá bom, ele tem um impacto enorme, né, no meio ambiente. Um exemplo disso, e grande exemplo disso, que teve um impacto enorme, é a questão lá do Suape, né? Do porto de Suape, não é isso? Qual foi o impacto que ocorreu lá no porto de Suape, pessoal? Alguém sabe? Eu tô por fora. Tá fora. Não fiquei sabendo não, só professor. Quer saber não? Tá bom, vamos lá então. Vocês sabem que na praia de Boa Viagem tem muitos tubarões, não tem? Isso aí vocês sabem, né? Principalmente Isso aí, Júlia tô aí, ligado. gosta de surfar aí. Ah, tá ligado, né? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Esses tubarões, né? Eles não habitam. Eu sou do Recife, certo? Eu já tomei banho na praia de Boa Viagem à noite, sem problema nenhum, tá? Então, esses tubarões que lá habitam essa praia agora, né? O litoral ali do Recife,
Eles viviam era no mangue, eles se alimentavam, se reproduziam no mangue, lá em Suape, certo? Então, o que aconteceu? Quando o porto, né, ele foi construído lá, aí ele acabou com esse mangue, ele fez um impacto ambiental grande. O que é que os tubarões fizeram? Eu não vou morrer de fome aqui, não. Vou para outro lugar. Para onde eles foram, onde tem águas mais calmas e tranquilas, porque Recife é rodeado de arrecifes, né? As praias do Recife. Então, a partir do momento que se construiu aquele porto de Suape, né, o Recife começou a receber ataques de tubarões, porque eles saíram do ambiente natural deles, tá bom? E foram procurar alimentos em outro lugar, né? E o mais perto, com águas mais quentes, térmicas, né, foram as praias, né, do Recife, em especial Boa Viagem. Entenderam agora a situação? Massa, Entendi, professor. sim. Faço desconhecidos. Beleza. Frente. Nós temos agora, né, qual é a viabilidade mercadológica, certo? Esse tipo de análise verifica 3 pontos: consumidores, concorrentes, fornecedores. Ora, se eu tenho um projeto, eu vou vender esse projeto. Será que eu tenho consumidores para ele? Será que existe demanda ou procura para ele? Se existe, será que meu concorrente aqui nesse momento, ele é uma ameaça para mim? Será que o projeto que ele tem, que o meu vai ser semelhante, ele consegue fazer algo parecido ou mais barato? Ou será que eu vou encontrar fornecedores para fornecer o material suficiente, o insumo suficiente, né, para tal situação, para tal projeto, né? Então vejam que são 3, né, pontos que nós precisamos analisar, né? Consumidores, concorrentes, fornecedores, né? E aí nós vamos estudar o mercado em quem a empresa deseja entrar, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já comentei com vocês que eu trabalhei, né, numa empresa de transformadores elétricos. Já comentei com vocês? Não. Ainda não. Bom, então agora eu vou comentar. Eu trabalhei lá, essa empresa era aqui no Distrito Industrial, certo? Era uma empresa indiana, né? O que é que ela tinha? Praticamente os consumidores dela eram lá do sul do país. Vejam bem, viu? Do sul do país, certo? Os concorrentes eram do sul do país, praticamente, do centro-oeste e sul, né? Os fornecedores eram praticamente do centro-oeste e sul do país. Então vejam bem, o que ela estava produzindo, talvez em João Pessoa não tivesse concorrente, mas para onde ela vendia, né, seus produtos, era para o sul do país. Ou seja, ela tinha um gasto enorme com fretes, com o tempo que essa mercadoria levava para chegar, né, do fornecedor e levava para sair para os consumidores, né, onde o concorrente, nesse momento, ele tinha preços melhores porque o fornecedor estava mais perto dele, conseguia entregar com menos tempo e pelo um preço menor de frete, que aí também tem um desconto, porque os consumidores eram perto dele. Então, esse projeto dessa empresa ser instalado aqui em João Pessoa não foi viável. Por que ele instalou aqui? Porque o governo, né, deu aquele incentivo, o indiano lá não pensou bem na logística, né, na viabilidade mercadológica, e se instalou aqui em João Pessoa. Na hora de vender, começou a ter problemas. Então, nesse momento, ele não teve mercadologicamente, né, não foi viável para essa empresa e ela fechou, certo? Vamos agora para a viabilidade política, né? Ó, é feito um estudo para alterar, né, ou incluir algo numa legislação. Ou seja, se meu projeto é muito grande, tipo lá o de Suape, né? Com certeza lá teve que fazer alguma alteração na legislação para eles receberem autorização do IBAMA, lá do meio ambiental, para se instalarem lá. Então veja que se há viabilidade para isso ou não. Se temos como mudar alguma regra na legislação para se aplicar esse projeto. E aí é político, né? Tá bom? Nós temos que ter um certo conhecimento político para que isso aconteça. Caso o meu projeto tenha que fazer alguma alteração ou alguma inclusão
né, numa legislação vigente em determinado local, seja estadual ou municipal. Um passarinho passou aqui e falou Shopping Manaíra, bem longe. Nem falo nisso, eu nem quero falar nesse shopping. Ali teve que ter, né? Realmente, ali com certeza, porque ali pegou, né? Ali era um mangue, não é isso? Se eu não me engano, tá certo? Né? E eles tiveram que fazer isso e foram multados e tiveram que compensar, né? Fazer compensações, certo? Eu fui, para vocês terem uma ideia, eu fui numa Alphaville, esse condomínio. Já ouviram falar do Alphaville? Ali na estrada de Bahia, né? Na estrada de Bahia. Cara, é bonito lá. Muito bonito. É tudo que eu gosto, de mato, né? Vocês sabem. Mas aí eu fiquei olhando assim para a região. Aí perguntei ao gerente lá do condomínio, que lá é tão grande e chique, cara, que o gerente tem que ter gerente, muitos funcionários, não? E aí eu perguntei, cara, isso aqui tudo era mata, né? Nós derrubamos tudo para fazer esse condomínio. Quando ele falou isso, cara, me deu uma dor no coração. Então, para compensar, né, eles tiveram que fazer um acordo municipal, tá bom? E, né, substituir, não, compensar a área desmatada com a área replantada. Claro que isso nunca vai compensar, né? Porque uma mata dessa, quantos anos está aqui, né, plantada, né? Quantos milhões de anos, digamos assim, talvez. E aí ele quer reimplantar uma área que vai lá dar o mesmo resultado da floresta atual que foi desmatada, né? Do bosque que foi desmatado, vai levar anos e anos e anos. Então, essa compensação não vai acontecer. Então, claro que houve alguma alteração, né? Houve política nessa história, naquele projeto lá do Alphaville, sabe? Eles conservaram algumas ilhas, né? Tá bom? Cheia de árvores lá. Em alguns locais foram conservados, algumas ilhas, tá? Mas o desmatamento foi muito grande para conservar o mínimo de ilhas, certo? Nós temos também que ver outra viabilidade, a viabilidade fiscal, que traz um estudo focado, pessoal, nas vantagens ou desvantagens fiscais. Puxa, será que se eu for negociar algum produto aqui, tá bom? Vou dar um exemplo da empresa que eu trabalhei, né? É o melhor exemplo que eu coloco na prática, né? Vendia transformadores elétricos lá para o sul, ou seja, para cada estado que ele passava, ele pagava alguma taxa, né? Um ICMS, não é isso? Então, a viabilidade fiscal ficava também, alterava o preço do produto. Então, a gente ficava, mercadologicamente, mais caro, porque estava na Paraíba, aí ele tinha que passar em cada estado, pagava lá, né, o seu imposto, né? Então, não era viável estar em João Pessoa. O projeto de estar em João Pessoa não foi viável para os clientes que eles queriam vender. Então, até isso nós temos que pensar, né? Meu produto é muito caro, é de tecnologia, tem alguma taxação específica. Então, essa viabilidade tem que ser observada, certo? Continuando aqui, né? A viabilidade de localização. Opa, volta de novo lá naquele projeto que eu falei. A localização daquela fábrica, da fábrica lá do transformador elétrico em João Pessoa não era legal, tá certo? Era uma restrição para ele vender com competitividade, para entregar no tempo certo, tá bom? Então, alguns estudos podem se basear na disponibilidade do recurso, né? Tanto humano, eu tenho pessoas capacitadas para trabalhar, ou infraestrutura, tá bom? A cidade me oferece infraestrutura, quando eu falo, pode ser estradas, né? Para escoar, tá bom? O meu projeto. Então, há muitos casos aí que foram feitos, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, onde se o projeto de escoar determinada mercadoria, digamos soja, trigo, tá bom? Deveria ser feita por trilhos de trem, né? Certo? Pela via ferroviária. Só que a estrutura nunca aconteceu para que isso pudesse ser escoado dessa forma. Eles se prepararam para isso e nunca aconteceu, tá? Então vejam que a localização começou a dificultar, porque eles precisariam de trilhos para escoar mais rápido e nunca aconteceu. O governo não investiu. Então, não estava sendo viável para eles, ou seja, eles estavam vendendo mais caro
tá? Porque não tinha uma estrutura adequada. E por fim, para nós encerrarmos nossa aula, tá bom? Que é 1h30, né? Toda sexta-feira nós vamos encontrar até voltarmos presencialmente por 1h30. Nós temos a viabilidade estratégica, tá, pessoal? Que engloba todos os outros estudos que nós já fizemos aqui e pode até ignorar números, né, desfavoráveis para a implantação de projetos, apenas para cumprir com a estratégia da empresa nos locais ou mercado onde ela pretende entrar. Quando a gente fala ignorar, quer dizer o seguinte, que a empresa pode decidir o seguinte: olha, nós temos que colocar nosso produto naquele estado. E aí a gente faz toda a viabilidade e vê que a gente vai ter um certo prejuízo, não é viável. Mas ele disse, não, eu preciso ter em todos os estados do Brasil. Só está faltando, digamos que na Amazônia, que é um estado difícil de chegar, só está faltando na Amazônia, eu não preciso, mas não está sendo viável. Mas eu preciso ter o meu produto em todos os estados do Brasil, tá bom? Então, é uma estratégia da empresa para que ela possa ser conhecida no Brasil inteiro. Talvez no momento não seja viável, mas no futuro seja possível. Então, eles, de certa forma, pagam o preço, né, dessa viabilidade através da estratégia. E a estratégia, no caso, é querer estar em todos os estados brasileiros, certo? Ser conhecido em todos os estados brasileiros. Então, nesse momento, pessoal, nós entendemos um pouco mais de como é essa questão da viabilidade, né? Temos questões financeiras e temos questões não financeiras, né? Que nós podemos ver aqui passo a passo, tá? A pergunta que eu faço para vocês é se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto de hoje, né? Se querem comentar algo. Não, professor, a aula de hoje foi viável. Muito bem, cara. Foi viável, né? Show de bola, pessoal. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar, não é isso? Nós vamos encerrar. Vocês já estão me vendo? Estão vendo na tela normal? Está só me vendo agora, né? É, beleza. Isso. Nós vamos encerrar hoje, tá bom? Eles tentem fazer um grupo, pessoal, entre vocês aí, tá bom? Beleza. Porque aí eu posso mandar esse material para vocês, posso colocar no AVA, mas eu posso também fazer a viabilidade, né, desse material chegar mais rápido na mão de vocês, através de um grupo. Tá, faz aí, Jair. Professor, valeu. Peça para o pessoal mandar o número aí para o WhatsApp. Pro WhatsApp? Sim. Então faz o seguinte, manda para mim, tá bom? Os números e diga assim, eu sou aluno de gestão de projetos, tá certo? Uhum. Manda para mim, okay. Aí eu tento criar um grupo, tá bom? Diga aí o número do senhor. 998 85 7536. Ok. Tá. Diga o nome e diga qual é o curso, tá bom? Que aí eu registro e crio esse grupo para vocês. Tá bom assim? Tá vendo que terminou o senhor fazendo? Eu disse. Não vou fazer mais não. Eu vou escolher agora você. Ei, rapaz. Todos para você. Tá? Pessoal, obrigado aí por estarem presentes aí, tá? Até a próxima. Valeu, professor. Bom, e a gente se comunica, tá? No meio do caminho. Tá bom? Valeu. Tá, valeu. Okay, pessoal. Até mais.